Irmãos, eu quero hoje, como eu falei no início, nós vamos dar sequência aos estudos da Confissão de Fé Batista de 1689, onde vários irmãos se debruçaram durante muito tempo para escrever esta confissão. E nós estamos falando sobre ela, o que cremos, o que foi ali escrito. E nós estamos no capítulo 26, que fala sobre a igreja local. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as responsabilidades do pastor da igreja local, de uma comunidade como esta, e das responsabilidades nossa como membros desta comunidade. O texto inicial diz assim: a incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas, e das quais, esta frase, ela é tremenda no sentido de fazer tremer as pernas, viu? Eu estou que nem Beltesazar aqui, sabe o rei Beltesazar, que quando a mão pareceu escrita na parede lá, os joelhos batiam no outro, de medo? Então, é isso aqui, ó. Das quais terão que prestar contas a Cristo. As igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que lhe é devido aos seus ministros. Aqui entra a responsabilidade nossa. E fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais. Nós vamos ver o que são todas as boas coisas materiais. De acordo com as possibilidades de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente, não tenham de emaranhar-se em ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com os outros. Muito bem. No estudo anterior, eu falei sobre o chamado e responsabilidade dos líderes de uma igreja local. Eu falei da vigilância que o pastor ele precisa ter, tanto para fora quanto para dentro da igreja. Jesus Cristo ele faz um alerta lá no livro de Mateus, capítulo 7, sobre falsos mestres. E ele chama ali de lobos, ele chama de pessoas que querem destruir as igrejas. E ele fala que esses lobos, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Então, eu falei isso no estudo passado, que um dos trabalhos, uma das responsabilidades árdua do pastor, dos líderes e até da igreja, é perceber essa questão, você entendeu? Porque como nós tivemos o curso aqui ontem, a pessoa ou quem vem com essa intenção, ele não vem chegar aqui para nós e falar assim, eu não creio em Jesus Cristo, é bobagem essas coisas. Aí você já expulsa na hora. Mas essas coisas, elas vêm sutilmente, elas vêm de forma quase disfarçada. Ela vem assim, bem sorrateiramente. E os líderes precisam estar atentos para que essas coisas não entrem na igreja e destrua a igreja. E essa preocupação não são só das coisas de fora, mas dentro da própria igreja pode surgir alguns comentários, algumas visões, algumas interpretações. E aí o papel do pastor e dos líderes é coibir e orientar. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Hoje eu quero continuar falando um pouco sobre essa incumbência, sobre essa missão, sobre esse encargo de um líder cristão sério, verdadeiramente chamado para o ministério. Aí você pode dizer, pode ser que alguém esteja e não seja verdadeiramente chamado? Pode, obviamente pode. Mas aqui eu quero falar de um líder verdadeiramente chamado por Cristo para pastorear não o rebanho dele, mas o rebanho que Deus colocou, que o Espírito Santo colocou para que ele pastoreie.
Se nós olharmos para o livro de Pedro, a carta de Pedro, ele vai dizer justamente isso. Eu, presbítero como eles, pastorei o rebanho que o Espírito Santo colocou sobre a tua responsabilidade. Não assim, com soberba, mas com amor. Então, esse é o trabalho de um líder chamado verdadeiramente por Cristo para pastorear o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou sobre a sua responsabilidade. Muito bem, dividindo isso de forma para que nós possamos entender melhor, diz assim: a incumbência dos pastores é atender constantemente à obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão que prestar contas. Irmãos, conhecem aquelas pessoas, vocês já ouviram aquelas pessoas, algumas pessoas dizem assim, vida de pastor é uma moleza. Já ouviram isso? Pastor é uma moleza, filho. Olha, eu vou falar para você, vida de pastor é uma moleza. Vou dizer para você, essas pessoas estão redondamente enganadas. Vida de pastor é uma dureza. Não é moleza, não. Principalmente por essa última frase aqui. Então, quem acha que vida de pastor é moleza, vocês estão enganados. Eu espero que aqui ninguém ache isso. Pois é, tem algumas pessoas que pensam isso. Só que o pastor verdadeiramente chamado, ele tem dedicação de um líder, de um pastor, dedicação total à obra de Cristo. Total, é 24 horas. O pastor é dedicado à obra de Cristo. Não vai falar a partir de hoje, não vai me ligar 3 horas da manhã na casa do pastor Marca, hein? Entendeu? Porque o Flávio falou que é 24 horas, então 3 da manhã, 4 da manhã, pastor, estou com um problema. Eu já ouvi pessoas criticarem o trabalho integral de pastores. Eu já vi muita gente falar que pastor não tem que trabalhar a tempo integral. Eu já vi gente falar que, inclusive, que pastor não é trabalho. Não, pastor não é trabalho, pastor é uma moleza, não devia nem receber por isso. Pois é, só que a consequência nós percebemos aonde? No púlpito. É aqui que nós percebemos, é aqui que nós visualizamos a vida integral de um pastor na obra de Deus. É aqui que nós percebemos a seriedade de um pastor verdadeiramente chamado para pastorear o rebanho que o Espírito Santo colocou sobre a responsabilidade dele. É aqui que a gente percebe aqueles que são e aqueles que não são. Irmãos, um pastor sem tempo integral, um pastor sem tempo de estudar, um pastor sem tempo de orar, um pastor sem tempo de se dedicar às ovelhas, sem tempo de preparar uma mensagem, sem tempo de realizar um bom estudo, fica complicado, porque, como eu disse, um pastor que ele não tem tempo de fazer nada disso, você vê a consequência aqui no púlpito. Você vê, alguém diz o seguinte, você vê uma pregação longa, vou usar aqui o plágio do pastor Glênio Fonseca Paranagal, longa que nem um oceano e profunda que nem um pires. Ou então o Augusto Nicodemos, vira um discurso espada, longo e chato, entendeu? Então, você percebe a profundidade de uma mensagem, a clareza dela, quando o pastor ele tem tempo para estudar, para pesquisar. Porque, irmão, se há uma área que tem muita gente achando, é na teologia. Eu acho, porque eu acho, e aí você tem que pegar todo esse acho, e falar, opa, o que é acho certo aqui, o que é acho errado? E o pastor precisa se preparar para uma palavra que, aí eu coloquei alguns pontos aqui, que sacia a fome das ovelhas, concordam comigo? Precisa de uma mensagem que supra a necessidade espiritual dos membros de uma igreja que ele pastoreia, que ensine os membros quais os caminhos que devem seguir e quais que devem evitar. Ou vocês acham que os pastores não fazem isso? Faz. Tem muita gente que vem com uma direção torta
torta. O pastor vai, não, irmão, não, irmã, você está indo pelo caminho errado. O caminho certo é esse. Isso também é um trabalho do pastor. Outra coisa, que oriente sobre questões que podem trazer confusões na interpretação ou esclarecimento. Isso acontece diariamente. Eu li isso aqui, mas, rapaz, isso daqui eu acho que é assim. Não, irmão, é aqui. Bíblia explica a Bíblia. Aí você tem que pegar aquilo ali e orientar. Ah, ficou legal. Quem que faz isso? Pastor, líder da igreja local. Irmãos, outra coisa, que oriente sobre discussões infundadas. Sabe aquelas discussões que não produzem nada além de discussões? Sabe aquilo que é discussões em cima de discussões? O pastor vem e diz, olha, não, calma, não é assim, é assim, esse é o trabalho também dele. Que alinhe os líderes que estão sob a sua responsabilidade a pensar numa mesma linha, evitando discórdia. Já pensou, aqui nós somos em 6 presbíteros. Você imagina se cada um pensasse de uma forma? Sou eu, Kleber, o Mores, o Danilo, o Marco e o pastor Hélio. Vocês imaginam se cada um de nós pensasse de uma forma? Você imagina se cada um de nós subisse aqui no púlpito, os que mais eu e o Danilo e o Marco, cada um pregasse a sua interpretação. Você imagina o que viraria aqui? Uma salada. Vocês que congregam conosco não teriam uma visão clara de como que o que a comunidade crê, o que essa igreja crê. Cada um fala o que quer. Não tem uma linha, não tem uma direção. O Marco prega A, o Flávio B, o Danilo C, aí sobe outro lá e fala o X. Então, de quem que é o pastor, às vezes, a gente chega e diz, olha, eu penso assim, não, você pensa assim tal, mas o presbitério pensa assim. E aí o presbitério segue uma linha, senão os membros não sabem para onde vai a igreja. E isso é trabalho dos pastores também. E a gente acha que isso é novidade, só que isso não é novidade. Paulo já enfrentou isso. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele dá instruções nesse sentido. A impressão que nós temos dessa carta, desse texto que eu vou ler, que tinha 2 irmãs ali, que elas estavam pensando de forma diferente, irmãs que trabalhavam na igreja, tinham autoridade, tinham importância. Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo vai tratar sobre isso. Dentro da igreja local, elas estavam prejudicando, de certa forma, os trabalhos ali naquela igreja. E Paulo diz assim, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, que nós não sabemos quem é, companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Não era nada, o que eu entendo aqui, que não era nada que estava comprometendo a vida da igreja, mas essas 2 irmãs, que ao que parece eram autoridades ali, elas não estavam pensando iguais. Uma estava puxando para um lado, uma puxando para outro. E Paulo diz assim para esse fiel companheiro, auxilie, mostre para elas, converse com elas, porque esse tipo de situação dentro da igreja não é legal, não é bom. E aí Paulo orienta esse fiel companheiro e também a Clemente a fazer sobre isso. Irmãos, essas mulheres, elas trabalhavam na obra de Cristo, mas estavam tendo algumas discórdias ali, algumas divergências no pensamento. E porque no início desse livro, ele diz aos membros daquela igreja que pensassem da mesma forma, que tivessem o mesmo amor, que fossem unidos de alma e tivessem o mesmo sentimento. Eu li aqui no começo, na introdução, uma passagem desse livro, que é Filipenses 2, onde ele fala que nós devemos considerar as pessoas superiores a nós mesmos e que nós devemos fazer sem nos preocupar com recompensas, mas fazer tudo em nome do amor, para a glória de Cristo, é o que ele diz. E nós percebemos que no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, já aconteceu ali um problema,
onde houve a necessidade de fazer uma organização sistemática para que cada grupo fizesse o seu devido trabalho. O que estava acontecendo? Os irmãos, as pessoas que criam no Evangelho, andavam juntas. Só que algumas irmãs, algumas que recebiam a sua porção, elas estavam reclamando que não estavam recebendo a devida porção dos apóstolos, de comida mesmo. Aí os apóstolos falaram, eu penso aqui que nós precisamos resolver essa questão. E eles organizaram uma equipe ali naquela comunidade para os trabalhos, para apoiar os trabalhos que eles estavam fazendo. E eles disseram para a própria comunidade, vocês escolham 7 pessoas. E ali eles dizem que essas 7 pessoas precisavam ter algumas qualificações. Eu falei isso daqui domingo passado. Essas pessoas, elas ficariam responsáveis por esse trabalho, o trabalho de fazer a divisão correta dos alimentos. Mas os apóstolos, qual era o trabalho que eles ficariam? Olha aí Atos 6,4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não que aquele trabalho de divisão ali, de servir as mesas dos diáconos, não fosse importante. É que eles não conseguiriam fazer tudo. Por isso que eles organizam uma força-tarefa ali, uns irmãos, e aqueles irmãos iam cuidar desse trabalho, e os apóstolos iam se dedicar à oração e à pregação da palavra. O que isso traz para nós? Que o pastor não consegue fazer tudo sozinho. Não consegue fazer tudo sozinho. O pastor tem que abrir igreja, limpar a igreja, reformar a igreja, e limpar o estacionamento, tem que orar, pregar, visitar e dar aula para as crianças. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Precisa ter divisões, precisa ter trabalhos. Irmãos, eu vou falar um pouco mais para frente, muitos de nós fomos chamados para ministérios diferentes dentro da comunidade. Ministérios diferentes. E cada um tem habilidade. Eu falei isso daqui, vou repetir, falei domingo passado, e vou repetir. Não adianta eu querer cantar. Vocês não queiram ouvir. Vocês não ousam ouvir, porque não vai ser uma boa experiência, você entendeu? Certamente. Eu já tentei, irmãos. Eu já tentei. Eu fiz parte de coral. Falaram que eu era baixo. Se alguém ri. Literalmente. Eu tentei cantar na igreja, mas não deu certo, entendeu? Até que o Espírito Santo falou, filho, não é o teu ministério, entendeu? Foi difícil entender isso. Pois é, os apóstolos, aqui nesse caso, eles se dedicaram à pregação da palavra e à oração, enquanto que a equipe ficou dedicada àquele trabalho. Pois é, irmãos, o que está relacionado a isso? Está relacionado a orar por elas, um pastor, um líder local. Qual que é a responsabilidade de um pastor? Orar pelas ovelhas, ensinar as ovelhas, orientar as ovelhas, disciplinar as ovelhas, discipular, amar. Ou seja, tanta coisa que é responsabilidade nossa diante do rebanho que o Senhor colocou, e mais que isso, levar as ovelhas, levar o rebanho a um relacionamento com Cristo. Isso nós temos falado aqui todos os dias. Ou seja, o pastor ele precisa estar envolvido em todo o trabalho da comunidade, trabalho espiritual da comunidade. E como nós temos já visto, irmãos, a responsabilidade do pastor não é apenas do pastor, mas é de toda a comunidade. E até aqui eu falei dele, do pastor, do líder. Agora eu vou virar para vocês. É agora que vocês vão ver o negócio ficar estreito para o lado de vocês. Olha aqui, ó. Se alguém quiser sair, agora é o momento, tá bom? Então vamos lá. As igrejas, aí você fala assim, as igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-los participantes de todas as boas coisas materiais, de acordo com as possibilidades de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham que emaranhar-se
em ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com todos. Muito bem. Que tipo de respeito que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de não fale mal do teu pastor. Não fale mal do teu pastor. Não fofoque a respeito do teu pastor. Ore por eles. Irmão, se há uma coisa que dá ibope na igreja, é fofoca do nome do pastor, fala a verdade. Da família do pastor, fala mal da esposa do pastor, dá um ibope, e é assim. Paz, Kleber, tem uma história para te contar da Carla, mas vou contar só para você. Você não conta para ninguém. Aí o Kleber fala assim, pode contar, sou um túmulo, aberto. Não é isso que acontece? Eu vou contar, irmã, mas só para você não conta para ninguém. Você é minha amiga, tá? Eu conto para você, confio, ó, estamos juntos. Você tem uma amiga, você também está junto. Também está junto. Daqui a pouco a igreja toda está sabendo e o pastor não está sabendo do que se trata. Todo mundo já crucificou o pastor, a família do pastor, os filhos do pastor, ou os outros presbíteros da igreja, só que a gente não está nem sabendo. Então, irmãos, não faça isso. Não fofoque a respeito da vida. Isso é respeito ao líder. Você tem um problema comigo? Venha falar comigo. Depois do culto, não precisa fazer fila, tá? Tem a semana toda. Então, você tem um problema com o pastor, vai lá e diz, pastor, eu preciso conversar com o senhor particular. Se quiser trazer uma testemunha, pastor, eu posso conversar com o senhor? Olha, eu tenho um problema com o senhor, eu não gosto dos seus óculos. Entendeu? Eu não gosto, entendeu? Pastor, eu preciso falar isso para o senhor. Teu cabelo é horrível, entendeu? Converse, você tem um problema, mas você tem um professor, pastor, o senhor falou um negócio aquele dia, eu fiquei humilhado, eu não gostei do que o senhor falou. Às vezes você não entendeu o que foi falado, porque numa comunicação a gente entende o seguinte, você tem o emissor, você tem o receptor, só que você tem ruídos, às vezes o ruído é maior do que a recepção, então às vezes você não entende, vai conversar com ele, melhor do que ficar fofocando. Ah, o que ele falou foi para mim, foi mesmo, mas vai lá e conversa com o pastor. Irmãos, o que diz Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a respeito disso? Obedecei a vossos guias, vossos pastores, vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, a questão da obediência, ela é delicada, sabe por quê? Porque em alguns lugares isso é quase uma escravidão. Estou falando sério, eu conheço casos de algumas igrejas que o líder, ele tem que ser consultado em tudo. Uma vez, uma pessoa veio perguntar para mim e falou assim, eu já me chamava de pastor. Pastor, eu estou querendo namorar fulano de tal, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, pergunta ao seu pai. Você perguntou para o seu pai? Para sua mãe? Não, pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe. Se você, depois que o teu pai e a tua mãe, você perguntou, eles falaram o quê? Falaram não, então é não. Você quer que eu fale o quê? Sim? Precisa arrumar uma confusão? Então é não. Então, pastor, eu estou querendo comprar um sapato vermelho, o que você acha? Você usa sapato vermelho? Não, então não compra. Então as pessoas colocam no líder quase que a sua vida. Não é isso, não é isso. Não é esse tipo de respeito, não é esse tipo de obediência, não é esse tipo de coisa que a Bíblia fala. Tem algumas coisas, se você quiser tirar uma opinião, pastor, irmão, tal, eu estou com essa situação aqui, o que você acha? Aí é uma questão de opinião. Mas essa questão de pedir, irmãos, eu estou pensando em viajar para Maringá, o que você acha? Pega o carro e vai, querido. Você entendeu? Eu quero comprar uma roupa, eu quero comprar um calçado, eu quero fazer. Pais, tem coisas que a gente. E por isso que eu falo para vocês, tem alguns lugares que parece uma escravidão. E em cima disso, o cara fica rebelde. Também não vou perguntar mais para ele, porque toda vez que eu pergunto, ele não fala. Porque, irmãos, o verdadeiro pastor nunca terá o compromisso de prejudicar. Nunca. Mas sempre de orientar, de chamar a atenção para algumas situações que talvez você não esteja observando, você não esteja vendo. Eu costumo dizer que o pastor é como um alarme.
que soa toda vez que vê um perigo. Sabe quando você vai em algum lugar e tem essas lâmpadas de presença? Está tudo escuro, você chega, acende aquela lâmpada. O pastor é mais ou menos isso, é uma sentinela pronta para agir. Esse é o nosso trabalho. É um pronto. Eu vi alguma coisa, irmã, eu vi alguma coisa errada, eu vou chamar, também não vou falar para a igreja, entendeu? Que também a fofoca tem do mesmo, mas também tem fofoca para a parte dos pastores. Então, o sentinela é aquele que está alerta ao que acontece na igreja de errado. O pastor tem esse trabalho também. E por que isso, irmãos? Porque, como eu já disse, e com perna tremendo, porque ele é responsável pela vida espiritual de cada um dos membros e do rebanho. Eu tenho insistido isso, e do rebanho que o Espírito Santo colocou sobre a responsabilidade dele. E, às vezes, as pessoas nem imaginam o quanto o pastor sofre pelas ovelhas. As pessoas nem imaginam quanto o pastor ou os pastores sofrem pelas ovelhas. Às vezes, as pessoas nem imaginam que os pastores acordam de madrugada, dobram o joelho para orar pelas ovelhas, pela igreja. Estes são aqueles que verdadeiramente foram chamados para pastorear o rebanho que o Espírito Santo colocou sobre a responsabilidade dele. E isso daqui não é um privilégio nosso. Paulo sofria isso já. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele nos dá uma amostra de como que ele sofria pelos irmãos, pelas aquelas pessoas que queriam se desviar, queriam ir por outros caminhos. Dá uma olhada em Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que estava acontecendo, irmãos? No começo do livro de Gálatas, se você ler ali, Paulo diz assim para aqueles irmãos, se eu mesmo ou um anjo vier aqui e pregar um outro evangelho que vá além daquele que eu vos tenho pregado, seja maldito. Algumas pessoas alguns falsos mestres tinham introduzido na igreja da Galácia e estava dizendo para aquele povo assim, a salvação é Cristo sim, mas, olha aí, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquele outro. Lembra que eu falei para vocês no começo, que não vem alguém dizer assim, não, a salvação não é Cristo não, que é isso, vocês estão errados, a salvação é Cristo, mas você precisa cumprir a lei, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer... Então a salvação não é em Cristo, somente. E é isso que Paulo está falando para eles. Irmãos, eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. A ideia aqui é de uma criança, de uma mulher que está grávida, e a criança está sendo formada. Quando a criança chega o tempo, ela nasce. Paulo está fazendo justamente isso, até que Cristo seja formado em vós e vocês sejam maduros suficiente, vocês sejam crescidos suficiente, vocês estejam prontos, porque até agora vocês são meninos. Qualquer vento de doutrina que vem, vocês vão para lá, vão para cá, vão para lá e vão para cá. Aí eu pergunto para a igreja, isso mudou? Mudou, irmãos. E aí é o trabalho nosso. Irmão, não é bem assim, não é assado. Olha isso, veja isso, dá uma olhada aqui. Esse é o trabalho do pastor também. E cada vez que há resistência por parte de um membro, o pastor sofre. Vocês não veem, mas pastor sofre. Pastor chora também. Tem uns que vêm aqui que faz cara de durão, mas chora também, né, Carla? Chora também. Por quê? Porque esse é o trabalho dos pastores. Muito bem, o trabalho é preservar o verdadeiro evangelho. E agora eu quero falar de um assunto mais
mais complicado. Eu queria transformar, eu queria deixar o Danilo falar sobre isso, mas não tem jeito. Então eu vou falar, entendeu? Vou falar sobre sustento. Abre a porta aí, Daniel. Entendeu? Sustento. Se alguém quiser sair, agora é hora. Sustento, irmãos. Eu estou falando de dinheiro mesmo, você entendeu? Sustento. E com relação a isso, sustento financeiro, será que isso é coisa de Deus ou é do diabo? Muita gente acha que é do diabo. Muita gente acha que é do diabo. E por quê, irmãos? Porque esse assunto é delicado, justamente pelos exageros que nós percebemos. Justamente porque, às vezes, você liga a televisão, você acessa uma internet, você vê muito exagero nesse ponto. E as pessoas colocam todas as igrejas na mesma vala. E diz assim, olha aí, os evangélicos são assim, os pastores são todos assim. Não é isso que acontece? Todos assim. Ontem nós tivemos um curso aqui, sexta e ontem, e tem um irmão que ele disse o seguinte, quando nós começamos essa comunidade aqui, colocamos a placa, ele passou aqui e falou assim, mais um mercenário. Hoje ele congrega com a gente, entendeu? Então, ele falou, rapaz, eu passei aqui, quando eu vi vocês montando, ele falou, mais um grupo de mercenário, mais um grupo que vai enganar os fiéis. Não é essa a visão que as pessoas têm, da maioria das igrejas? Mas por quem que é culpado por isso? As próprias igrejas. Quando você acessa uma internet, quando você liga uma televisão, você vê esses exageros. Por isso que por isso que é difícil falar na igreja. Vocês perceberam que hoje, no quarto cântico, a hora que a Deise foi falar do dízimo, eu quase que não ouvi ela lá atrás, entendeu? Irmãos, quem quiser trazer o dízimo e oferta, por favor. Por quê? Porque nem o Marco não fala isso aqui, entendeu? Quando ele vai falar assim, irmãos, dízimo e oferta. Por quê? Porque é difícil demais falar esse assunto, por causa dos exageros. Aí eu vou fazer de novo a pergunta, isso é bíblico ou é do diabo? É bíblico. É bíblico, é muito bíblico isso. Vamos lá. Olha aqui o que diz Paulo escrevendo para o filho na fé dele, Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, pastores, diáconos, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Percebam que Paulo diz que é justo o pastor que preside bem, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, o pastor ele precisa ter tempo para isso, para estudar, para meditar, para ler, para pesquisar, para trazer uma mensagem que supra a necessidade espiritual da igreja, para que sacie a fome dos membros, para que não seja uma mensagem comprida, que nem um oceano e profunda que nem um pires, que seja algo que você fala, puxa, que interessante, eu saí daqui alimentado. Agora, é fácil isso? Ontem eu fiquei muito feliz no curso aqui, porque eu ouvi de irmãos mais experientes que eu, que diz o seguinte, rapaz, eu levo mais de uma semana para preparar uma mensagem. Eu falei, glória a Deus. Pensei que fosse só eu. E é verdade. Eu tenho muita dificuldade. Eu já falei isso aqui no presbitério. Eu tenho muita dificuldade. Talvez eu estou falando aqui para vocês que o pastor precisa ter uma mensagem que supra a necessidade espiritual. Vocês podem estar pensando assim, não, é do Flávio. Mas é difícil você preparar uma mensagem. Não é fácil. Você preparar uma mensagem que linka os pontos, que traga coerência, que nem alguma pessoa diz, o cara lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto. Aí fica fácil, você lê qualquer coisa, fala qualquer coisa e vai embora e ninguém entendeu nada. É aquela história assim, como é que foi o culto? Não sei, mas foi uma bênção, entendeu? Mas o que o pastor pregou? Não sei, mas foi uma bênção. Então, não é esse tipo, é o tipo de você trazer uma mensagem coerente. Nós aqui fazemos exposições, pregações expositivas, que tem que ter um começo, um meio e o fim.
para que você saia daqui e diga, eu entendi, senão fica complicado. Deixa eu voltar aqui. Muitas pessoas acham que o pastor não deve receber salário. Irmãos, a Bíblia fala vários lugares sobre isso daqui. Outros acham que pastor não é trabalho. Talvez acham que pastor não come, não bebe, não tem despesa, não paga água, luz, não tem família. Na realidade, o que acontece? Aqui eu vou puxar a orelha. Preparei, tá? Querem ir à igreja e ser abençoado com uma mensagem bíblica, com conteúdo, com propriedade. Querem um pastor atualizado, que lê. Mas quando se trata de abençoar o pastor financeiramente, aí não quer. Irmãos, eu não sei se você tem noção, como eu acabei de falar, o quanto tempo leva para fazer uma mensagem, um estudo. Paulo, ele enfrentou essa situação quando ele escreve a sua primeira carta localizada em Coríntios para combater justamente a rebeldia, as divisões e a presunção daqueles irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 13 e 14. Ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ele faz uma analogia aos soldados que iam à guerra, e até hoje eles são custeados com alimentação, com arma, com roupa, com sapato. Então ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem que compra o seu uniforme, a sua arma para ir guerrear? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Isso aqui, quando eu estava lendo, eu lembrei quando eu morava no sítio. Meu pai ia tirar leite das vacas e nós ia lá com uma canequinha com café para tomar o leite lá direto da vaca. Entendeu? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do seu rebanho? Ou seja, não, você não pode não. Não, quem que não faz isso? Ou seja, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimenta? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que significa isso? A pessoa que se dedica tempo integral na igreja, ele está aqui da mesma forma que eu estou lá na empresa, das 8 às 6 da tarde, trabalhando. De onde que ele vai tirar o sustento? Da igreja. E outra, eu estou falando das 8 às 6, eu estou sendo modesto, porque não é das 8 às 6. Das 8 às 6, às vezes está aqui. Aí ele vai fazer uma visita, aí ele vai preparar o estudo. Tem muito, às vezes é 10, 12 horas. E às vezes, eu falei de ligar de madrugada, às vezes é verdade, liga de madrugada, então passa a noite. Vai atender uma pessoa que, infelizmente, teve um problema de morte. Entendeu? De onde que é que ele vai tirar o sustento? Irmãos, Paulo está instruindo que este princípio ele era no Antigo Testamento, os levitas, quem conhece bem, os levitas não trabalhavam, os levitas cuidavam do templo, e todas as outras tribos ofertavam, dizimavam para eles, porque eles cuidavam do templo, o Senhor disse isso, então eles precisavam se alimentar do que as outras tribos traziam para eles, isso é a lei, e isso funcionava muito bem. Paulo está dizendo que isso funcionava no Velho Testamento e isso funciona no Novo Testamento. Isso funciona na época dos levitas, isso funciona hoje, uma igreja séria. E não adianta, agora ele diz aqui, de acordo com a condição da igreja. Óbvio, não adianta a igreja ter uma arrecadação X e o pastor querer ter um salário X vezes 2. Não vai dar certo, a conta não vai fechar. Por isso que aqui o texto diz, de acordo com a condição financeira da igreja. E aqui eu vou dizer para vocês, vou revelar aqui que ninguém sabe, você entendeu? Aqui a comunidade cristã de Londrina não é padrão nesse quesito. Você sabe por quê? Porque eu vou revelar. Bom, quem é membro aqui recebe ali as prestações de conta, está tudo ali. Nós tivemos que fazer uma briga santa. Já viu briga santa? Briga santa do presbitério para o Marco retirar um valor. O Marco retira um valor muito pequeno, eu não tenho salário, o Danilo não tem salário, o Kleber não tem salário, o Morris não tem salário, o pastor Léo, nós não temos salários aqui da comunidade. E quando a gente fala isso para as pessoas, duvido, vocês estão escondendo o leite. Não, cara, não temos salário. Por quê? Porque eu tenho o meu trabalho, o Kleber tem o trabalho, o Danilo tem o trabalho, o Morris tem o trabalho. Agora, isso não significa que
Se amanhã qualquer um de nós, ou outro irmão, outro pastor vier aqui, tempo integral, e ele receber o salário, que esteja errado, não vai estar errado, vai estar certo. É que hoje isso não é preciso acontecer, entendeu? Isso não é preciso acontecer, graças a Deus, mas se precisar, não vai acontecer. Claro que isso passa pela aprovação do presbitério da comunidade, e o presbitério da comunidade é muito coerente, no sentido de que ninguém vai fazer um salário que possa prejudicar ou comprometer finanças da igreja. Afinal de contas, esses recursos que nós recebemos, quem é que traz? São vocês, dízimos e oferta. Por isso que uma grande responsabilidade, vocês já ouviram aqui várias vezes nós orarmos, dizer, Senhor, nos ensine a tratar os dízimos e as ofertas. Nos ensine, Senhor, a administrar, a aplicar corretamente na pregação da Tua palavra, na expansão do Teu Evangelho. Nós temos aqui alguns grupos de missionários, ou alguns missionários, que nós apoiamos financeiramente, de fora e daqui de Londrina. E que o Senhor, a nossa oração é, Senhor, aumente os nossos recursos para que nós possamos aumentar a quantidade de missionários. Apoiá-los financeiramente, porque muita gente também acha que missionário é só levar até o aeroporto, né? Que o Senhor suprirá as tuas necessidades. Não, o missionário ele precisa comer, ele tem despesa lá onde, principalmente num país diferente. Aí você vai para os Estados Unidos, que o dólar vai lá para 5, 6 pontos, aí você continua dando os mesmos duzentão. Quer dizer, não vai ter jeito, você precisa adaptar isso de acordo. E da onde que sai? Sai da igreja. Agora é para vocês. Embora a tarefa de serem dirigentes da pregação da palavra seja, por definição de ofício, uma incumbência dos bispos, pastores da igreja, a pregação da palavra não está confinada exclusivamente a eles. Não adianta se mexer na cadeira agora não, tá? Outras pessoas que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito e que também tenham sido convocadas pela igreja, podem e devem ocupar-se com a obra da pregação. E quando eu falo de pregação aqui, não estou falando de púlpito. Estou falando dos diversos ministérios que o Senhor nos chama. Olha que interessante. Aqui, o que nós precisamos pensar aqui, que é essa última frase, o Espírito Santo que também... Não, outras pessoas que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito Santo. Ou seja, quem que prepara? Quem que chama? Quem que capacita? É o Espírito Santo. Se tentar fazer na força, que nem eu no louvor, não vai sair, entendeu? Tem que ser chamado, capacitado pelo Espírito Santo. Pois bem, irmãos, deixa eu ler aqui, Atos 11, 19 a 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que veio sobre a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí vem, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Que coisa interessante isso daqui, sabe por quê? Aonde que é essa Antioquia aqui? Essa Antioquia é a Antioquia da Síria, é lá perto de Tarso, da cidade de Paulo. Esses irmãos foram e pregaram aos gregos. Aí eu vou perguntar um negócio para vocês. Aonde que estava Paulo e Barnabé quando o Espírito Santo os separou para as viagens missionárias? Na Antioquia da Síria, nesse lugar aqui. Ou seja, ali as pessoas ouviram o Evangelho, foi formada uma igreja, e o Espírito Santo ali tinha, se você ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vai ler essa história, que na igreja de Antioquia havia mestres, entre eles Paulo, Barnabé, tal, e o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. Ou seja, olha que interessante, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia. O que eu quero falar com isso? Essas pessoas aqui não eram os apóstolos. Essas pessoas aqui não eram os diáconos de Atos 6.
Essas pessoas aqui eram pessoas comuns, que foram chamadas, dotadas e capacitadas pelo Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas acham que pregar a palavra, anunciar o evangelho, falar do amor de Cristo, não, isso é o pastor que ganha para isso. Não é. Isso daqui é todo mundo que foi chamado, que crê em Cristo Jesus para pregar o evangelho. É isso que eu queria falar, por isso que eu falei para vocês, não se mexa na cadeira que o negócio vai ficar para o seu lado. E é verdade, às vezes nós terceirizamos essa parte, ou quarteirizamos essa parte. Não, isso é responsabilidade nossa, não é só do pastor, não é só do presbítero, do diácono, do líder, é de cada um de nós, e aqui está a prova disso. Agora eu digo para vocês o seguinte, por que todo mundo tem essa capacidade? Porque olha o que diz a última frase. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. Então é isso. A mão do Senhor é o Espírito Santo que nos capacita. Às vezes, irmãos, como eu disse, nós centralizamos no pastor as bênçãos. E Deus, às vezes a gente ouve assim que parece que a oração do pastor é muito mais fervorosa, né? Que se o pastor orar, Deus vai ouvir. Se eu orar, Deus não vai ouvir. Isso é um engano, A oração do pastor e a sua só tem um mediador, é Cristo Jesus. Só Ele. Então, a minha oração e a tua só tem um mediador, é Cristo Jesus. Não é que a oração do pastor é muito mais fervorosa. Pai, se o pastor orar, desce fogo. Não. A oração do pastor e a sua é no mediador, Cristo Jesus. Eu vou caminhar aqui, com o meu tempo já acabou. O Senhor, Ele usa quem Ele quiser, irmãos, para falar o que Ele quiser. A gente percebe isso na Bíblia. Olha o que Pedro fala sobre isso. 1 de Pedro 4, de 10, 11. Ele diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, você foi chamado para quê? Para pregar? Então prega. Para evangelizar? Então evangelize. Para ajudar as pessoas? Então ajude. Para orar? Então ore. Para dar aulas para as crianças? Então se prontifique. Vai dar aula. Agora faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Hoje tem que dar aula para as crianças. Não vai não. Não vai não. Não vai não, que não é por aí. Puxa, tem que ir na igreja hoje. Queria tanto ficar dormindo. Fique dormindo. Eu faça para o Senhor. Se disponha a fazer para o Senhor. Porque às vezes nós achamos que isso eu estou agradando o pastor. Só que o nosso agrado tem que ser ao pastor. Ao pastor. Último texto que eu vou usar, Romanos 12, 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, sério que tem isso? O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aqui acho que a gente cumpriu todas as coisas da igreja, não é verdade? Até isso, irmãos, tem tudo, tem até quem exorta com dedicação, tem. Porque às vezes a gente vai exortar, a gente já pula com os dois pés no peito em vez de resolver, complica a situação. Mas tem pessoas que vai, exorta e conversa e tal. Quem faça isso, faça com dedicação.
E eu concluo, irmão, dizendo o seguinte: numa igreja você tem líderes e você tem membros, só que todos esses fazem parte do mesmo corpo, do qual a cabeça é Cristo Jesus.